Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é Python e trazer um overview de forma bastante simples e didática, de um jeito que você já pode sair programando aí na sua casa. Fala meu povo, aqui é o Thiago Brito e hoje eu vou falar sobre o Python, que é uma linguagem interpretada e orientada a objetos. Ela é uma das mais utilizadas no mercado atualmente, segundo uma pesquisa muito importante feita pelo pessoal do Stack Overflow. Você pode utilizar Python em tudo que é canto, na criação de serviços web, com o desenvolvimento de microserviços ou até mesmo na automação de tarefas em geral. Mas o que fez essa linguagem dominar o mercado de verdade foi quando o pessoal do Machine Learning e Data Science viu o poder dessa linguagem. Eu particularmente adoro essa linguagem porque ela é muito fácil de ser lida, muito fácil de ser escrita, além de ter um monte de bibliotecas que me torna cada vez mais produtivo, fazendo com que eu foque exatamente no principal trabalho de um desenvolvedor, que é entregar valor para o cliente. E aí, bora então? Antes de começar, você já sabe, né? Já se inscreve no canal e dá aquele like para espalhar ainda mais a mensagem da linguagem Python, tanto através deste vídeo como vários outros que estão saindo do forno para você. Bom, bora então direto para o código, né? Para a gente entender e aprender as peças fundamentais dessa linguagem, que é muito bacana de aprender. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu vou te mostrar é como criar um comentário em Python, né? Então cada linguagem tem o seu jeito, mas no Python é basicamente o jogo da velha, onde eu posso escrever qualquer coisa nesta linha específica, que ele vai ser ignorado, ele vai ficar até com essa cor aqui diferente. Se eu colocar na linha de baixo, olha só, ele já vai dar um erro. Inclusive, esta IDE que eu estou utilizando aqui é o PyCharm, que eu vou colocar o link aqui nos comentários, de modo que você consiga baixar e instalar aí na sua máquina, ok? Então, basicamente é o seguinte, nós temos esses comentários aqui, e uma outra forma que você pode utilizar para fazer comentários é colocando aspas simples, né? Como o próprio meu Copilot acabou de mostrar aqui para mim, tá bom? Então, basicamente, eu posso fazer desta maneira aqui, que vai funcionar normalmente, tá? Uma outra coisa que você pode utilizar é aspas duplas. Então, várias aspas duplas juntas assim, ele também vai considerar como se fosse um comentário. Então, são as várias formas que você pode fazer. Por que a gente usa este jeito aqui ou este jeito aqui? Este daqui é para uma linha só. Então, você pode colocar aqui, ó, por exemplo, tudo que estiver aqui dentro, ele vai chegar e vai ignorar, você vai poder conseguir colocar um comentário maior. Já se eu fizer essa mesma coisa, eu vou ter que colocar a hashtag, né? Eu vou ter que colocar o jogo da velha aqui na frente sempre. Então, basicamente vai a gosto do freguês. Quando eu quero utilizar uma linha, eu faço desta forma aqui. Quando eu quero utilizar várias linhas, e eu sei que vai ser um textão, alguma coisa nesse sentido, eu utilizo desta forma aqui, tá bom? Então não tem muito segredo, mas por que eu estou te mostrando um comentário logo de cara? Porque eu quero te mostrar exatamente o que a gente vai aprender por aqui. Variáveis é a primeira coisa que nós vamos aprender, depois nós vamos aprender funções. Aliás, antes das funções eu vou te ensinar sobre for e o while, que tem tudo que é canto. E depois das funções eu vou te ensinar o que são classes, tá bom? E obviamente também temos os módulos, então basicamente é isso, eu não vou te ensinar mais nada com relação a esta questão do Python. E o meu Copilot aqui, ele está gritando, eu vou até desativar ele para poder facilitar a nossa aula aqui, porque senão ele fica completando tudo que eu estou fazendo. Essa bendita inteligência artificial ajuda bastante, hein? Vamos lá. Como é que a gente cria variáveis por aqui? Nós podemos criar variáveis de uma forma bastante simples, tá? Vou colocar aqui nome é igual a Thiago Brito. Então, o que está à esquerda aqui, ele vai considerar como o nome da variável, tá? E o que está à direita, qual é o valor desta variável. Então, é bem simples, é bem tranquilo de ser trabalhado, não tem muito segredo por aqui. E aí você pode, por exemplo, quando eu coloco entre aspas aqui, ó, uma aspa simples, tá? Eu estou dizendo que ele é um texto, uma string, é meu nome, por exemplo, um endereço, por exemplo, então eu posso colocar estes valores aqui de variáveis. Então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar uma função que a gente já vai ver logo logo, tá? Um pouquinho mais como a gente pode declarar uma função, mas a gente já vai utilizar ela, que vai imprimir o meu nome na tela ali para o usuário, tá? Então vou colocar aqui, ó, print, bem óbvio, né? Colocar aqui nome, tá bom? Vou clicar com o botão direito aqui no PyCharm, vou rodar e olha só,
ele foi e mostrou aqui Thiago Brito. Então não tem muito segredo, né? Essa string aqui, ela basicamente ela vai ser impressa, tá bom? E obviamente a gente pode fazer várias operações com essa string aqui. Eu posso colocar aqui, ó, mais Thiago Brito, mais, por exemplo, aula no YouTube. Eu posso fazer algo nesse sentido. Por quê? Porque o que eu vou fazer? Eu vou concatenar, eu vou somar duas strings, né? Eu vou colocar um valor nessa string. Então, o que ele vai fazer aqui, ele sabe que não são números, então ele vai simplesmente juntar o que está aqui no Thiago Brito. Pode ver que eu deixei um espaço aqui de propósito, aula no YouTube. Eu vou rodar aqui, ó. Vou mandar rodar. E olha só, ele imprimiu tudo. Então, você dentro de uma variável, você pode atribuir valores, adicionar valores, manipular cada um deles, tá? Então, é bem tranquilo de ser trabalhado, tá certo? Então, você já tem essas variáveis. E as variáveis, elas têm vários tipos nela. Então, por exemplo, eu tenho um nome, eu tenho um número. No caso aqui, né, ele é um texto, vamos dizer assim, tá bom? Agora eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, vou colocar aqui preço. Tá bom? E aí eu vou colocar aqui, ó, 123.48. O que que isso significa, tá? Que o preço de um determinado item, ele é R$ 123,48. Então esse é um tipo de valor que a gente pode considerar que é um número float, tá? Ou seja, ele tem essas casas decimais aqui do lado. Se eu coloco sem este número, ele é basicamente o inteiro. Também não tem muito segredo, né? Então, com isso, eu também posso fazer somas, só que aí, diferente de um texto, diferente de uma string, eu estou basicamente, ao invés de concatenar, eu estou somando, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3 mais 45, vamos dar um print aqui para ver qual é o valor que vai dar, tá? E aí ele, diferente do nosso texto aqui em cima, em que ele juntou os valores, ele não coloca 1, 2, 3, 4, 5, ele faz a soma efetivamente. E aí uma das coisas que eu sugiro bastante é que quando você estiver programando, que você faça experimentos. Então, por exemplo, um experimento bem interessante, né? Nome mais preço. Final, vou colocar aqui uma variável, né? Chamada final aqui, e vou mandar imprimir aqui final. E olha só, o que que ele vai fazer nesse caso? Afinal, aqui eu tenho um texto e aqui eu tenho um número. O que que ele vai fazer? Como é que ele vai se comportar? Olha só, olha, interessante, você só pode concatenar uma string e não um inteiro para uma string. Então, como é que a gente pode fazer para converter esse preço aqui para um texto? Eu vou colocar aqui, ó, str, vou abrir e fechar aqui, ou seja, eu estou transformando este número aqui, eu estou transformando ele em texto. E aí, com isso, eu mando executar e pronto, olha só, Thiago Brito, aula no YouTube, 168. Uma outra coisa que acontece muito com quem está começando, e no Python isso é muito legal, né? Em outras linguagens nem tanto, é um pouco mais difícil de você analisar, é justamente você analisar erros. Você precisa ler e aprender a olhar os erros aqui. E o Python ele facilita bastante a sua vida porque ele já chega aqui e fala para você, olha só, ele está aqui no kata, olha só, na linha 14, pega exatamente a linha que deu o erro e ele te mostra, olha, houve um erro de tipo, você só pode concatenar string para string, então, e não um int, né, que é exatamente o que está acontecendo. Então ele já te dá as dicas necessárias para você resolver esse problema, e uma sugestão que eu te dou é, sempre que você está com um erro específico, que você está com dificuldade de analisar, copie esse texto aqui e pesquise isso no Google, que você já vai encontrar provavelmente o Stack Overflow em algum lugar para saber o que fazer, tá bom? Então, bem tranquilo, até aqui tá tudo de boa, né? E, sinceramente, não tem muito segredo no Python, tá? Então, olha só, eu já criei os caras aqui, eu vou deixar ele desta forma aqui, vou tirar esse cara aqui. E agora o que eu quero te mostrar? Existem outros tipos de variáveis, né? Existem as listas, por exemplo, eu tenho uma lista, imagina que eu tenho uma lista de compra, então eu vou comprar sabonete, eu vou comprar arroz, comprar feijão e várias outras coisas que eu posso comprar. Então essa lista, ela pode ser uma lista de compra, tá bom? Então pode ser qualquer coisa. Eu ter um conjunto de dados aqui dentro, e dentro desta lista eu posso ter também lista de valores, qualquer tipo que eu quiser. Pode ser texto, pode ser número, pode ser outras listas dentro dela. Você pode colocar o que você quiser dentro dessa lista, tá? Então imagina o seguinte, agora eu vou te mostrar uma coisa bem interessante, que é justamente o for, por exemplo, para poder a gente enumerar cada um dos itens aqui
dentro desta lista, tá? Então eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou falar, ó, for item in lista de compra. O que isso significa? Eu estou iterando, eu estou indo item a item. E aí eu vou mandar imprimir aqui esses itens aqui, tá bom? Vou mandar imprimir cada um deles. Olha só, duas coisas a gente já começa a ver que é interessante no Python. A primeira coisa é que, diferente de outras linguagens, por exemplo, o JavaScript, eu teria um for aqui, vamos dizer assim, item, e aí eu faria algo nesse sentido, colocaria alguma coisa aqui, e aí abriria e fecharia estas chaves aqui, tá? Mas, no caso do Python, eu tenho o dois pontos. Tudo que estiver dentro desses dois pontos, abaixo aqui dentro, tá? Abaixo desta linha, e que estiver identado, ou seja, estiver com esses espaços aqui, tudo bem? Então aqui você pode colocar espaço, você pode colocar tab. O que precisa ser padronizado? A primeira coisa, assim, eu gosto muito mais de espaço do que tab. Não tem problema você utilizar tab se você quiser, mas tem que ser padronizado, isso é muito importante. E outra coisa é o número de espaços, né? Então, por exemplo, se eu deixar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e aí na linha de baixo eu deixar só dois itens, dois espaços, pode ver, ó, a minha IDE, que é o PyCharm neste caso, ele já vai me dizer que tem um erro aqui. Então, o que isso significa? Olha só, eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, finalizou, tá? Isso vai mostrar o quê? Que ele vai imprimir todos os itens dentro da lista, desta lista de compra aqui, e depois, quando terminar, aí sim ele vai imprimir o finalizou. Então, vamos mandar rodar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Olha só, sabonete, arroz, feijão e finalizou. Então, o que acontece? Tudo que está aqui dentro, todas as linhas que estiverem sendo executadas, que estiverem dentro deste for aqui de forma identada, ele vai rodar todo esse bloco de código. E isso serve para funções e para uma série de outras coisas, tudo bem? Então, basicamente é isso que você precisa se preocupar com relação ao for. E dentro do for você tem outras formas de você trabalhar com range e por aí vai. Então eu vou, por enquanto, parar por aqui, só para poder te mostrar o básico mesmo. Eu gosto muito de falar sobre isso. Todas as linguagens de programação, ele tem essas peças fundamentais. Uma vez que você aprendeu essas peças fundamentais, você é capaz de programar nela e fazer uma série de coisas, tá bom? Então, não se preocupe por enquanto. Então, olha só que legal, a gente tem aqui, já aprendeu o que é string, já aprendeu o que é número, agora o que é lista, e agora a gente pode ir para o dicionário. O que seria o dicionário? A lista de compras, nós temos aqui uma lista de itens, né? O dicionário é uma outra forma de você organizar os dados dentro da memória do seu computador. Então, vou colocar aqui, ó, dicionário é igual. Por exemplo, eu quero pegar as informações de um determinado cliente. Vou colocar aqui, ó, nome, tá? Dois pontos aqui, vou colocar aqui, Thiago Brito. Aí, vírgula, idade, 37, tá bom? Deixa eu colocar aqui local, vou colocar aqui no YouTube. Olha só que legal. Então, com isso, eu tenho várias informações do, por exemplo, cliente, tá? Então, eu defini aqui que os dados desse cliente, onde o nome dele é Thiago Brito, a idade é 37, o local ele está no YouTube e assim sucessivamente. Poxa, mas e aí, como que eu posso acessar esses dados, por exemplo? Eu posso chegar aqui e dizer, ó, cliente, nome, e vou mandar imprimir esses dados. Opa. Cliente, nome, vou mandar imprimir esses dados aqui, ó. Vou tirar esse finalizou aqui, vou trazer ele para cá, né? E pronto, vou executar esses dados aqui. Olha só, quando eu cheguei e peguei essas informações, ele imprimiu aqui o Thiago Brito. Então, com isso, você tem mais um jeito de você trabalhar. Então, aqui eu posso, por exemplo, passar um outro parâmetro aqui na função, que a gente já vai ver, cliente, idade, tá? E aí eu consigo acessar vários itens dentro de um dicionário. O dicionário ele tem várias características, a primeira delas é que você consegue fazer essa busca de dados aqui muito rapidamente, então você consegue criar algoritmos, consegue criar sistemas muito rápidos só utilizando dicionários, ele é uma estratégia muito boa de uso. Outra coisa é a organização dos dados, então é como se você tivesse tudo contido, uma pasta, né? Tudo contido dentro de um local só. É como se você tivesse aquelas informações já bem organizadas na memória do seu sistema, de modo que você consiga coletar essas informações de uma forma muito rápida e muito organizada. Então, o dicionário ele serve exatamente para isso.
E aí nós temos outro ponto aqui que é bem interessante, né? Que é o while, por exemplo. Então, o while, ele basicamente ele diz o seguinte, dentro de uma função, por exemplo, você tem o if e o else, por exemplo, que é basicamente as condicionais que você tem. Então, por exemplo, se o cliente cuja a idade for igual, e aí a gente tem o igual, 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 não confunda com isso daqui, vai dar problema, ele vai dar erro. Se não me engano, o próprio Python já não vai deixar fazer isso, tá? Vamos verificar aqui, olha só, ele já está implicando aqui, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer? Deixa eu colocar aqui, ó, print, só para ver o que vai dar. Olha lá, ó, ele já está aqui implicando, ele, poxa, não pode ter isso, tem que ser dois iguais. Por quê? Porque aqui ele está fazendo uma comparação. Então, olha só, existem alguns pontos que você precisa dar uma olhada. Aqui eu estou atribuindo, eu estou definindo um valor, então eu estou dizendo que, olha só, o meu nome aqui, por exemplo, ele é Thiago Brito. Vou até limpar esse cara aqui. O meu nome é Thiago Brito. Tá? Já aqui eu estou comparando a idade que está aqui dentro desse dicionário com um valor aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui 37, tá? A idade do cliente é 37 anos? Se for, então eu vou colocar está velho. Se não for, então, por exemplo, se for maior ou igual que 37 anos, está velho. Se não for, colocar está novinho. Tá bom? Então, basicamente é isso. Então, o que ele está fazendo? Ele está verificando, neste caso aqui, se o valor que está aqui à esquerda da idade, ele é maior, ele é menor ou igual, né? Neste caso aqui eu estou comparando se ele é maior ou igual do que 37 anos. E aí, se for, ele vai executar tudo que está aqui dentro deste bloco aqui de código. Então, eu posso colocar várias coisas aqui, ó. Posso colocar print, outra coisa, posso chamar outra função, enfim, não importa o que eu posso fazer, mas tudo que estiver aqui dentro, e aí segue a mesma regra lá do for, ele vai chegar e vai imprimir e não tem problema nenhum. E aí, se essa idade ela for menor do que 37 anos, aí ele vai colocar está novinho e tudo que estiver aqui dentro, né? Todo bloco que estiver aqui identado. Então a regra é a mesma, não tem muito problema, toda a padronização, né? A mesma coisa que foi utilizada aqui dentro do for. Então aqui a gente tem o if, tá? Que é justamente a condicional. A gente está conseguindo mudar qual é o código que a gente vai executar de acordo com uma condição específica, que é esse cara aqui. E nós temos também o while, tá? O while, eu posso chegar aqui, ó, enquanto o cliente idade for igual a for maior ou igual do que vou colocar maior do que 30 anos, então eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzindo essa idade é igual, vou deixar mais fácil, né, para você entender, é igual à própria idade menos 1. Você também pode fazer de uma outra forma fazer isso daqui, ó. Você pode dar um menos igual a 1, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo a idade do cliente. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou mandar imprimir essa informação. Print, a nova idade do cliente e aí eu vou colocar aqui, ó, cliente, idade. Tirar esse espaço aqui, tá bom? Olha só, tá vendo que com pouquíssimas coisas você já consegue pegar uma série de coisas, já executar código, fazer uma série de pequenas brincadeiras com o seu sistema? Então, só com isso, ó, a gente já aprendeu como utilizar variáveis, variáveis com número, com texto, listas, dicionários e também o fluxo, né? Condicionais, e com isso, utilizando condicionais, eu também posso utilizar o while, tá? Então, enquanto a idade do cliente for maior do que 30, ele vai executando até que a idade seja ou igual a 30 ou menor do que 30. Então, neste caso aqui, ele vai chegar e vai colocar aqui, ó, no final. Depois que terminar tudo, ele vai imprimir a nova idade do cliente, que neste caso é 30, tá? Então, vamos imprimir aqui. Vou dar um print, cliente, idade, tá? Só para ver como é que vai ficar. Vou mandar executar. E olha só, estava com 37 anos. Depois ele reduziu para 36 e fez essa verificação. Opa, 36 ainda é maior do que 30? Sim, é maior do que 30, então continua. Imprimiu aqui, foi para 35 e assim sucessivamente, até que ele chegou no valor 31, né, que ele imprimiu aqui esse 31,
reduziu este valor, que aí ele passou a ser 30. Opa, não é mais maior do que 30. Então eu devo sair deste bloco aqui. Pronto, você já aprendeu também o que é o while. É um conceito bem simples, bem tranquilinho de trabalhar. E aí uma outra coisa que nós temos aqui são as famosas funções. Então, olha só, o print, ele é uma função, mas como é que eu crio a minha própria função? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, def imprimir dados do cliente. Eu vou colocar aqui e vou colocar aqui, ó, cliente, tá? Vou colocar assim, ó, dados cliente, tá bom? Só para poder ficar fácil da gente não mudar, né? Porque os nomes das variáveis aqui, elas estão globais, né? E tem esse conceito. Tudo que está aqui dentro, tudo que eu defini, criar de variáveis dentro desta função aqui, quando essa função for finalizada, ela vai ser destruída. Tudo bem. Então, vou mandar aqui, ó, print dados cliente. Eu vou colocar aqui nome. Eu vou colocar aqui também nome, já deixar para poder imprimir bonitinho, né? E aí a gente já deixa desta forma, nome, idade e também, deixa eu ver o que mais, local. Era local? Local. E aí, pronto. Então, com isso, a gente tem também as nossas funções. E, obviamente, eu criei uma função, mas eu ainda não chamei ela. Então, vamos chamar ela para você ver? Imprimir dados do cliente. E aí, dados cliente. Então, aliás, vou colocar aqui cliente, né? Pronto. E aí, o que eu estou fazendo, tá? A gente já vai verificar. Olha só, eu criei um def, que eu estou definindo uma função, eu estou criando uma função aqui. Logo à direita eu tenho o nome desta função, e tudo que está aqui dentro desses parênteses são as variáveis, né? Então a gente pode ter aqui os parâmetros, na verdade, né? Então, por exemplo, a sua TV é 110 ou 220, esse é um parâmetro da sua TV, essa é uma característica específica da sua TV. Tudo isso são informações que você passa para essa função para que ela execute uma determinada ação. Então aqui eu estou passando os dados do cliente e a ação que ela vai executar é tudo o que está aqui dentro. E o que seria o que está aqui dentro? Ele vai imprimir, vai chamar estas três linhas aqui, mandando imprimir o nome, a idade e o local do cliente. Então só passei isso daqui, mandei executar e pronto, olha só, ele apareceu, ó, nome, a idade, opa, eu tinha mudado, né? Então eu fui lá e fiz a alteração aqui, então é 30 anos mesmo. E o local, que é o YouTube. Então, basicamente, com isso, você tem também o uso de funções. Olha só, com funções, condicionais, com laços de repetição, tudo isso você consegue criar muito código. Mas aí tem dentro do Python os módulos, né? Que são vários módulos que você pode utilizar justamente para poder simplificar a sua vida e já utilizar código que outros desenvolvedores utilizaram antes, que podem te aumentar a sua produtividade. E aqui é a parte mais legal do Python, além da legibilidade do código e todo esse processo, tá bom? Então, basicamente, para você importar um módulo, você pode utilizar o import, tá bom? E aí, olha só, quando você pega o import, olha o tanto de coisas que você pode adicionar. Você pode adicionar dados para ler texto, para você parsear dados, para você ler arquivos do seu computador, dá para você acessar a internet, enfim, dá para você fazer um monte de coisas dentro desta função, dentro do próprio Python, e tudo isso já está pronto para você. Isso faz toda a diferença quando você quer ganhar produtividade. E uma das ferramentas que tem é o Django, o próprio Flask, você pode utilizar várias ferramentas para criar serviços, para manipular dados, e aí com isso disponibilizar serviços na internet e acessar banco de dados e uma série de coisas para você trabalhar com muito mais eficiência e muito mais produtividade, tá bom? Então, só para poder te mostrar como é que você pode importar um módulo, eu vou colocar o OS aqui. O OS é basicamente para você acessar informações do seu sistema operacional. Então, eu vou clicar aqui, ó, os.listdir, por exemplo, e vou mandar ele imprimir o que está no meu C2 pontos, tá bom? Vou colocar aqui, opa, colocar assim, ó, C2 pontos, barra, barra. E aí eu vou fazer o seguinte, olha, imprime o que está no meu C2 pontos, tudo bem? Ele vai listar todas as informações que tem no meu C2 pontos. Vou mandar executar e olha só, ele tem tudo aqui, ó, os meus diretórios, todo mundo aqui. Então com isso eu já consigo criar um sistema para listar os diretórios, listar as informações e aí a gente começar a trabalhar
uma série de coisas. Esse daqui é só um módulo, existem centenas e milhares de módulos que você pode utilizar dentro do próprio Python para que você consiga turbinar a sua produtividade e entregar cada vez mais. E aí, gostou? Você já conheceu o Python? Coloca aqui nos comentários o que você achou, não esquece de dar um like e se inscrever no canal. Até mais! Nesse vídeo eu vou te mostrar... Não. Fala, meu povo, aqui é o Thiago Brito e... Fala, meu povo, aqui é o Thiago Brito e Python, que é uma linguagem de programação orientada a objetos e interpretada. Não. Foi quando o pessoal do Machine Learning e Data Science resolveu... já dá aquele like e faça tudo isso... já dá aquele like para espalhar a palavra Python ainda mais pelo mundo através destes e vários outros vídeos que estão sendo feitos.